Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é muito, mas muito poderosa. A de conseguir manter a paz interior, não importa o que aconteça lá fora. Porque vamos combinar, todo mundo passa por isso. Aqueles momentinhos em que uma coisinha de nada, uma provocação boba consegue roubar nossa serenidade. Para pra pensar um pouquinho. Quantas vezes só hoje alguma coisa externa conseguiu tirar o seu equilíbrio? O interessante é que a filosofia estoica nos dá ferramentas não pra gente fugir dessas coisas, mas pra gente se tornar inabalável, sabe? Mesmo no meio do caos. Pode ter sido, por exemplo, uma crítica que a gente sentiu que não merecia. É impressionante, né? Num segundo, a nossa mente já tá a mil, criando defesas, o peito aperta e pronto, lá se foi a tranquilidade. Ou, quem sabe, uma única palavra, dita num tom mais áspero. É louco pensar como uma coisa tão pequena tem o poder de desviar todo o nosso estado mental para um lugar bem ruim, bem negativo. Ou até um simples ato de desrespeito no trânsito, no trabalho. De repente, parece que o corpo todo entra em modo de defesa, como se o mundo fosse um campo de batalha. A gente sente que a nossa paz está o tempo todo por um fio. Mas e se existisse um jeito de não ser dominado por tudo isso? Pois é, existe um caminho, e ele foi desenhado séculos atrás pelos filósofos estoicos. E olha, não tem nada a ver com ser frio ou não ter sentimentos, viu? A ideia é outra, é não ser um escravo das próprias emoções. Então, por onde a gente começa? Bem, primeiro, a gente precisa sacar uma coisa fundamental. De onde é que vêm, de verdade, as nossas perturbações? A resposta pode ser bem surpreendente. Essa frase aqui é basicamente o coração do estoicismo. O que o Epiteto, um dos grandes mestres, está dizendo é que o problema nunca é o evento em si. O poder todo e também a perturbação nascem da forma como a gente interpreta o que aconteceu. A grande sacada é essa, sabe? O fato é completamente neutro. Por exemplo, alguém dá uma fechada no trânsito. Ponto. A história que a gente conta na nossa cabeça em seguida, que absurdo, que falta de respeito, agora meu dia acabou, é isso que realmente machuca. Os estoicos nos convidam a separar uma coisa da outra. E essa prática de criar um espacinho entre o fato e a reação é o que a gente chama de observação consciente. É como se a gente se tornasse um observador das nossas próprias emoções, sabe? Vendo elas surgirem como nuvens no céu. Elas vêm, passam e, se a gente não se agarrar a elas, elas vão embora. É nesse intervalo que mora a nossa liberdade. Beleza. Então, se a gente já entendeu que a nossa reação é uma escolha, a pergunta é como, na prática, a gente consegue fazer uma escolha melhor? A resposta está toda no poder de uma simples pausa. A maioria de nós vive no piloto automático. Acontece uma coisa, a gente reage. Acontece outra, a gente reage de novo. A sabedoria estoica mora exatamente nesse espaço no meio. É um momento, às vezes de um segundo, para respirar antes de agir. É ali que a gente troca o impulso pela consciência. E olha que genial como o imperador Marco Aurélio redefine o que é ser forte. Responder a uma provocação com calma, com serenidade, isso não é fraqueza. Pelo contrário, é a maior demonstração de força e de autocontrole que existe. É se recusar a descer para o nível de quem provocou. Agora a gente vai um passo além. Não se trata só de controlar a reação, mas de mudar o jeito que a gente enxerga as ações dos outros, mudar nossa perspectiva. Pensa aí na última vez que alguém realmente te tirou do sério, conseguiu te irritar de verdade. A filosofia estoica nos convida a fazer uma pergunta fundamental bem nesse momento. Pois é, a nossa irritação, na verdade, fala muito mais sobre o que está aqui dentro da gente do que sobre a outra pessoa. Ela funciona como um espelho. Se a arrogância de alguém incomoda, talvez seja porque toque num ponto de orgulho nosso. Se uma crítica ofende, talvez seja porque a gente busca demais a aprovação dos outros. E essa aqui, para mim, é uma das viradas de chave mais libertadoras. Uma ofensa só tem poder sobre a gente se a gente der a ela o status de verdade. Mas e se a gente começar a ver a ofensa como ela realmente é? Apenas a opinião de outra pessoa, um reflexo das dores, das crenças dela, aí ela vira só um barulho, inofensivo, incapaz de nos atingir de verdade. Mais óbvio, nada disso funciona como mágica, né? Não adianta só entender. A serenidade não é um presente que a gente ganha, é uma fortaleza que a gente constrói. Todo santo dia, tijolo por tijolo. Então o segredo é esse, transformar a serenidade num hábito. Começa por aceitar que o mundo é como ele é, imperfeito e instável. Significa ter compaixão e ajudar os outros, claro, mas sem mergulhar no drama deles.
E o mais importante, enxergar cada pequena frustração, cada desafio do dia como uma chance de treinar o nosso músculo da calma. E para fechar essa ideia, essa metáfora do Marco Aurélio é perfeita. A gente não deveria ter medo das dificuldades. Elas são como o fogo que purifica o ouro. Elas queimam o que não serve e revelam a nossa verdadeira força, o nosso caráter. Cada teste emocional é uma oportunidade de sair do outro lado mais resiliente. E a gente termina com essa reflexão. Em vez de se perguntar, poxa, por que isso está acontecendo comigo? A gente pode começar a perguntar, o que isso está tentando me ensinar? Que teste a vida está apresentando hoje, não como um castigo, mas como uma chance de lapidar quem a gente é? A resposta para essa pergunta, bom, aí é que começa a verdadeira paz.